Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 23 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o Putin ontem fez mais um show da guerra, igual aquele que ele fez lá em março do ano passado. Botou o pessoal lá no estado de Luzhniki, e um monte de gente com bandeirinha russa e coisa e tal, mas esse daqui flopou ainda mais que o primeiro. Sim, as imagens de televisão são muito bonitas, mostram o estádio lotado e coisa e tal, aquela coisa toda, mas dá para ver que isso é justamente porque são direcionados nesse sentido, ou seja, tinha vários espaços do estádio vazios, eles só não eram filmados pela televisão, né? E as pessoas acabaram indo embora antes do discurso do Putin. Por quê? Porque a maior parte delas foi para lá obrigada a ir, né? Ou então porque ofereceram dinheiro ou comida para a pessoa ir. Enfim, mais um flop completo lá dos russos nesse show da guerra do Putin. Os ucranianos atingiram novamente Mariupol aqui. Foram 12 explosões em várias partes da cidade, incluindo um grande depósito de munição que ficou queimando por um bom tempo lá. Novamente, o pessoal está falando sobre a arma usada para isso daqui, e o consenso que parece ter emergido é que, na verdade, foi HIMARS mesmo que foi usado. Faz sentido, né? Um avião russo caiu aqui próximo a Belgorod. Alguns dizem que é um avião do ministro da Defesa russo, do Shoigu, o avião que ele usa para se deslocar. Mas isso aí não está confirmado, e mesmo que por hipótese tenha sido esse avião, não há indicação que o Shoigu estivesse nele. Está muito quieto para ter acontecido alguma coisa nesse patamar. O mais provável é que seja só boato isso daí, mas um avião caiu lá, só não se sabe exatamente qual é, né? Os russos iniciaram uma série de provocações aqui na Transnistria, que é uma, entre aspas, região separatista da Moldova, né? De novo, região separatista entre aspas, porque não tinha movimento separatista nenhum, foi o exército russo que entrou lá para tentar evitar que a Moldova se alinhe ao Ocidente. Exatamente o mesmo que fizeram aqui em Luhansk e Donetsk, na Ucrânia, e aqui ao sul também com a Ossétia do Norte e a Absíntia aqui na Geórgia. Enfim, é a mesma estratégia russa de sempre, o que tem ali são tropas russas de fato. Mas o que está acontecendo ali? Os russos estão dizendo que os ucranianos estão planejando invadir a Transnistria. Não faz sentido nenhum isso. Os ucranianos estão lutando uma guerra para manter sua independência, para manter seu país. Por que eles iriam, neste momento, querer se envolver numa nova guerra num outro país? Não tem lógica nenhuma, mas isso pode ser justamente uma desculpa do Putin para ele invadir a Moldova, sobre a guisa de que quer prevenir que a Ucrânia invada a Transnistria, né? Isso complicaria as coisas, particularmente porque a Moldova é um país militarmente muito fraco. Se a Ucrânia já é fraco militarmente, mas pelo menos acordou para a vida em 2014 com a invasão da Crimeia, a Moldova está parada no tempo, então é muito frágil em termos militares ali, né? Bom, a CNN mostrou que a propaganda russa teve muito mais sucesso, no final das contas, no terceiro mundo, Índia, Paquistão, Turquia, Brasil, do que no primeiro mundo, nos países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, Austrália e etc., né? Eles não falam exatamente por que a propaganda russa teve mais sucesso aqui no terceiro mundo do que lá, mas eu tenho uma suspeita e eu digo para vocês, é justamente devido ao famoso sentimento anti-americano aqui no Brasil, né? Existe uma espécie de ressentimento, inveja do brasileiro em relação ao sucesso que os Estados Unidos teve aqui nas Américas, e com isso cria-se esse sentimento anti-americano que é muito prevalente aqui. Na época do golpe de 64 aqui no Brasil, o serviço secreto tcheco que havia aqui no Brasil, né, o STB, né, depois eles conseguiram identificar esse tipo de coisa, o cara já falava, já dava dica, o caminho para tornar o Brasil um país comunista é através do sentimento anti-americano. E é impressionante como funciona aqui mesmo. Até pessoas aqui no Brasil que se dizem de direita, que se dizem libertárias, caem nesse papo do anti-americanismo. Eu não quero dizer que os americanos não tenham coisas erradas a serem criticadas, é lógico que tem. Mas esse sentimento anti-americano é usado, é explorado muito fácil por aqui, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em mais detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Respeitador de Casadas,
SMX e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como era esperado, ontem, depois do famoso discurso, o Putin fez um showzinho lá, o show da guerra dele, né? Juntou o pessoal lá naquele estádio grande que tem lá desde a Copa do Mundo, né? O Luzhniki. Luzhniki é o maior estádio da Rússia, e daí eles juntaram o pessoal todo lá, fizeram um show de cantores e coisa e tal. Em alguns pontos você consegue ver que tem espaços em branco aqui no estádio, mas via de regra, quando você vê a transmissão da televisão russa, parece um showzaço, estádio lotado. O pessoal estava falando que, né, 200 mil pessoas lá, com um monte de artistas cantando e coisa e tal, o pessoal falando que a bandeira russa sobre Berlim novamente, né? Pois é, o pessoal da Alemanha deve estar muito preocupado com isso, né? E aqui o Chris O traz algumas informações sobre esse show, mostrando que na verdade foi uma operação midiática, não tinha tanta gente assim, vários espaços vazios aqui no estádio, né? Isso daqui foi 1 hora antes do show começar, mas não melhorou muito depois disso não, né? E ele aponta aqui alguns grandes problemas, né? Por exemplo, o frio, dá para ver que o pessoal está extremamente agasalhado aqui, o estádio não é climatizado, porque lembra, ele foi construído para a Copa do Mundo, que acontecia no verão lá na Rússia, então não tinha climatização. Nesse momento lá está fazendo bastante frio na Rússia, dá para ver o pessoal com casacos pesados aqui, e é bastante desagradável ficar no frio aqui. Mas o principal problema mesmo é justamente a falta de empolgação do público russo com esse tipo de show, né? Porque na verdade é um show que todo mundo sabe que não vai ter nada ali, que é só mesmo para dizer que o Putin ainda tem apoio do povo e coisa e tal, né? Mais do que isso, o pessoal, a maior parte das pessoas que foram foram obrigadas a ir, que são funcionários de empresas públicas que foram obrigados por seus chefes a ir nesse estádio, e outras pessoas foram por conta de dinheiro e comida que foi oferecida lá, né? Enfim, acabou ficando, mesmo com tudo isso, acabou tendo pouca gente lá, né? E ele está, olha só, tá bem vazio. Isso aqui tudo bem, é 1 hora antes do show começar, mas ainda assim não encheu muita coisa. Depois disso, o estádio ainda tinha vários lugares vazios, né? E eles estavam planejando fechar o estádio depois que estivesse cheio, para evitar que as pessoas saíssem antes do discurso do Putin, que isso aconteceu no primeiro evento lá no início da guerra, lá no ano passado, mas mesmo com isso não conseguiram. Isso aqui já mostra o pessoal saindo do estádio enquanto o concerto ainda está acontecendo. O pessoal tinha que ir porque senão seria demitido, ou foi porque recebeu dinheiro, ou foi pela comida. Chegou lá, comeu, marcou presença para dizer que foi, coisa e tal, foi embora imediatamente em seguida. Depois disso, ninguém tem interesse real de ver esse show da guerra do Putin lá no estádio, né? Então, flop completo. Isso daí é lógico, como eu falei, do ponto de vista midiático, que foi gravado pelas televisões russas, vai parecer que estava lotado, que tinha um monte de gente, coisa e tal. Na prática, não. Mariupol novamente foi atingida por grandes explosões de ontem para hoje. Os ocupantes imediatamente começaram a acionar a defesa aérea, coisa e tal, mas parece que não funcionou muito isso não, né? Foram 12 grandes explosões nos últimos dias aqui, e os russos tiraram os jatos, levantaram voo com os jatos, talvez temendo que eles fossem alvo desse ataque. Essa área também foi alvo ontem, vocês lembram? Ontem a gente falou que também teve várias explosões aqui em Mariupol. E o pessoal está comentando aqui várias situações, olha só. Aqui, ó, depois da noite de atingir Mariupol, atingiram um depósito de munição no aeroporto de Mariupol, que foi confirmado com detonação por vários tempos. Também uma base russa na planta Ilish, que é uma metalúrgica que tem lá, também foi confirmada. Um total de 12 explosões na região lá de Mariupol, né? Em 2 pontos confirmados, 2 alvos confirmados. E excelente isso, a gente sabe que os russos estão preparando em Mariupol a força para tentar tomar Vuhledar, e por isso os ucranianos estão acionando Mariupol com essa força toda, justamente para evitar que os russos consigam ter uma força militar significativa ali, né?
E uma coisa que o pessoal lembra aqui é que os rumores do GLSDB, ou seja, que esse ataque teria sido feito com uma arma nova e coisa e tal, são só isso, né? São rumores, segundo diz aqui o Fertilize Finder, o encontrador de fertilizante, né? O buscador de fertilizante. Porque, na verdade, essa distância é perfeitamente possível ser atingida por HIMARS. A gente mencionou isso ontem, né? Quando a gente viu aqueles vários alvos que aconteceu, todos eles estavam no alcance do HIMARS e mesmo até de artilharia mais próxima. Então, talvez não tenha nada novo, não seja GLSDB, nem mesmo o JDAM-ER, como a gente mencionou ontem, talvez seja só o HIMARS mesmo. De qualquer forma, foi muito efetivo. E um ponto que o pessoal levanta aqui, ó, daí a importância de Vuledar, né? Repara como é que Vuledar, como a gente já falou, ele é muito importante estrategicamente, justamente porque Volnovakha, que é um grande cruzamento aqui, um grande hub ferroviário e rodoviário na região, é próximo de Vuledar, então pode ser atingido a partir dali. E também, como o pessoal está mencionando, Vuledar pode atingir aqui Mariupol, né, um pouco atrás na linha de frente, ainda dá alcance dos HIMARS aqui. Provavelmente foi exatamente isso que aconteceu ali, né? Não foi arma nova nenhuma, simplesmente eles usaram essa área aqui que ainda está em poder dos ucranianos para atingir Mariupol, né? E daí, por que tanto os ucranianos fazem tanta questão de defender Vuledar, quanto os russos estão jogando tudo para tentar conquistar Vuledar, porque realmente é estrategicamente importante essa cidade. E repara aquilo que eu menciono para vocês. Depois de Vuledar, essa área toda aqui, ó, não tem nada aqui, ó, não tem nenhuma outra cidade grande que possa servir de defesa para os ucranianos aqui, né? Então, ou seja, se os russos vencerem Vuledar, é possível que eles tomem uma boa distância aqui, o que colocaria Volnovakha, que é essa cidade aqui, uma cidade grande também aqui na região sul da Ucrânia, né, que é esse grande hub ferroviário. Repara como tem linha férrea vindo aqui de Andrivka, de Mariupol, de um monte de gente, até de Donetsk aqui, ó, a Donetsk está por aqui, a linha de ferro vem por aqui, passa por Volnovakha, e também hub rodoviário, né? E essa região hoje é pouco usada pelos russos porque ela está dentro do poder de fogo aqui dos ucranianos com certa facilidade. Então isso é a importância ali de Vuledar, né? Mas então, o que aconteceu foi isso, os ucranianos destruíram mais um monte de coisa ali em Mariupol ontem com o HIMARS, de ontem para hoje, né? Um outro lugar que está pegando fogo é lá em Belgorod, próximo ao aeroporto, né? Isso aqui é uma imagem durante a noite, aqui é a imagem agora durante o dia, e segundo eles estão dizendo aqui, um Su-25, um avião Su-25 caiu ali na região, ou seja, provocou esse incêndio, provavelmente alguma pane, algum defeito, o avião caiu, né? Não tem nenhuma indicação de que tenha sido derrubado. Agora, hoje cedo, teve alguns rumores falando que, olha só, que o avião do ministro da Defesa russo caiu em Belgorod. Ou seja, segundo quem falou isso, teria sido o governador da região lá da Rússia, o Gladkov. Agora, veja, ele está dizendo que é o avião do Ministério da Defesa russo, do ministro da Defesa russo, do Shoigu. Mas não quer dizer que o Shoigu estivesse lá dentro. E mesmo isso daqui também é só rumor, ninguém sabe se é mesmo um avião do Shoigu que caiu. Segundo estão dizendo aqui, foi um Su-25. Mas a verdade é que você olha para os restos aqui, não dá para ver muita coisa, né? Não dá para saber exatamente o que é. Pode ser realmente que seja um avião maior, um avião de transporte, e não um Su-25. Enfim, vamos aguardar. Se tiver algum fundo de verdade nesses rumores aí, mais para frente a gente vai ficar sabendo disso, né? Várias fontes no Telegram russo estão dizendo que, de acordo com reportagens ou com registros não confirmados, o exército ucraniano está preparando a invasão da Transnistria. E é estranho, vamos entender essa história, porque isso daqui pode significar, na verdade, que isso daí é desculpa para os russos invadirem a Moldova, né? Bom, o que é essa região separatista aqui, né? Essa área aqui que aparece no mapa. Primeiro, isso daqui não é Ucrânia, tá, gente? Isso aqui faz parte da Moldova, que é esse outro país aqui do lado, aqui, né, entre a Ucrânia e a România.
E a Moldova é uma ex-república soviética também, da época da União Soviética, se tornou independente mais ou menos na mesma época que a Ucrânia. Mas o que aconteceu? Logo quando ela se tornou independente, ela tinha muito mais interesse em migrar para a Europa e coisa e tal, de forma que ainda lá em 1990 e coisa e tal, os russos fizeram essa estratégia de criar uma, entre aspas, república separatista na região. E essa estratégia é a mesma que depois foi replicada aqui na Geórgia, né, para também impedir uma independência da Geórgia, e também aqui na Ucrânia da mesma forma. Na verdade, toda essa história de criar, entre aspas, repúblicas separatistas, que na verdade nunca teve movimento separatista ali na região, ter uma pessoa ou outra interessada em separatismo, isso você acha em qualquer lugar do mundo. Aqui no Rio de Janeiro tem gente que quer fazer um Rio de Janeiro independente, né? Eu acho bacana, não seria ruim não. Mas daí, isso é uma coisa. Outra coisa, você tem um movimento militarizado, um movimento que quer fazer uma separação e coisa e tal. Isso não existia na região. Quem criou isso foram os russos. E qual que era a ideia dos russos aqui? Era que essa região aceitaria se integrar ao resto da Moldóvia, desde que eles tivessem poder de veto sobre as decisões do presidente da Moldova. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que o governador eleito dessa região seria sempre eleito pelos russos, aquele jeitinho russo de fazer eleição que eles sabem sempre quem vai ganhar. Então, dessa forma, a Rússia acabaria tendo um poder de veto sobre decisões da Moldova, e daí coisas como, por exemplo, se integrar à OTAN ou se integrar à Comunidade Europeia seriam vetados pela Rússia através desse estratagema, né? Só que a Moldova não aceitou isso, então ficou essa região separatista aqui, que é controlada por batalhões russos, não tem praticamente ninguém da Moldova em si ali, é só russo que tem nessa região. E aconteceu a mesma coisa que, aliás, acontece de forma ainda mais acentuada, o mesmo que a gente já vê acontecendo aqui nessa região de Donbás, aqui na Ucrânia, que é o quê? Uma vez que a região separatista é feita dessa forma, ela não tem como fazer comércio com mais ninguém, porque agora é uma região rebelde, e daí o empobrecimento é extremo, a região para no tempo. Essa região aqui era a região mais rica da Moldova na época que houve a separação. Hoje em dia é uma coisa que está parada no tempo. Se você olhar, parece o resto da União Soviética parado no tempo. Por quê? Isso aqui, como a gente falou, foi logo depois da dissolução da União Soviética. Então você ainda encontra todas as estruturas soviéticas ali naquela região e parou no tempo. Não consegue se desenvolver porque ficou nesse stand-by aí entre russos e a Moldova, né? Enfim, essa região está parada, muita gente ficou preocupada da Rússia usar as tropas que tem aqui para tentar invadir a Ucrânia, mas não tinha condições, porque as tropas russas aqui são muito fracas. E por que elas são fracas? Porque as tropas da Moldova também são muito fracas, então não havia necessidade de ter tropas de alto nível aqui. Só que agora parece que os russos estão querendo brincar de alguma coisa, né? Estão falando aqui que os ucranianos querem retomar a Transnistria. E de fato, o exército ucraniano falou em determinado momento para o pessoal da Moldova que basta autorização da Moldova para os ucranianos liberarem aquela região ali da Transnistria, que seria relativamente rápido, porque como a gente está falando para vocês, a Ucrânia também ela é fraca militarmente, mas de 2014 para cá ela está melhorando muito, então já pegou ela com uma força muito maior do que, por exemplo, a Moldova, né? E é uma região relativamente pequena, relativamente desarmada, então seria relativamente fácil para a Ucrânia realmente resolver esse problema para a Moldova. Mas mesmo nesse caso, os ucranianos alertaram que isso seria depois da guerra, o que faz sentido. Não faz sentido para os ucranianos agora pegar parte da tropa deles, pegar parte do equipamento que eles têm para resolver um problema de um outro país vizinho e coisa e tal, sendo que eles têm que lutar pela própria independência ainda, né? Então essa oferta ucraniana de resolver o problema da Transnistria existe, mas é para depois da guerra. Só que vários lugares dos russos estão falando aqui que a Ucrânia está preparando e não sei o que lá, liberar a Transnistria dos bastardos russos e coisa e tal. E daí mostraram aqui uma imagem de um blindado russo passando aqui próximo à cidade de Palanca, na Moldova, né? Então
Palanca, tá vendo aqui, ó? É na Moldova, não é na Transnistria. Transnistria é aqui, ó, aqui em cima. E aí botaram um veículo ucraniano passando aqui por Palanca, dizendo que, olha só, os ucranianos estão ameaçando a Transnistria e coisa e tal. Sendo que, como eu expliquei para vocês, nessa região aqui da Ucrânia, aqui no sul, ó, toda essa área aqui, ó, é Ucrânia isso aqui, tá? É Ucrânia da parte de Odessa, né? Parte do estado lá do Oblast de Odessa. E repara que tem um grande corpo de água aqui, que é justamente o Dniester, né? O rio, o estuário do rio Dniester. Só tem duas passagens para você ligar Odessa a toda essa área aqui, que tem várias cidades aqui, muita coisa ucraniana aqui. Você tem essa ponte aqui, aqui tem uma ponte aqui, ó, é uma restinga, e aí tem uma pontezinha, sendo que os russos andaram bombardeando essa ponte aqui justamente para isolar essa área. E além disso, você tem a alternativa de justamente passar por Palanca, aqui na Moldova, tá vendo? Você tem uma estrada que passa aqui, Palanca é essa cidade aqui, e você liga de novo na Ucrânia. Então, existe já um acordo entre ucranianos e a Moldova, né, para o uso dessa estrada para abastecer essa área aqui. Então não tem nada, absolutamente nada demais dos ucranianos serem vistos aqui. Ok, é um veículo militar, em tese isso deve ter algum tipo de licença especial da Moldova, mas é um veículo militar. Que coisa é essa, né? Dá para ver claramente que o pessoal está forçando a barra de tentar dizer que os ucranianos estão aqui ameaçando a Transnistria e coisa e tal, né? Mais do que isso, olha só aqui o pessoal trazendo uma listagem das mensagens que estavam saindo hoje cedo. Repara que é tudo entre ontem à noite e hoje pela manhã, em vários canais russos do Telegram. Aqui está o nome do canal russo, aqui está o horário que foi feita a mensagem, o link específico e a tradução da mensagem em russo no canal, né? Então aqui, ó, de acordo com informação disponível, o regime de Kiev está preparando uma provocação armada na Transnistria. E não sei o que lá, Kiev está preparando uma provocação armada contra a Transnistria, que será feita não sei o que lá, né? E olha só, Arestovich, se a Moldova pedir para a Ucrânia tomaria a Transnistria em 3 dias e coisa e tal. Enfim, repara como é que vários bloggers russos fazendo a mesma mensagem, falando a exata mesma coisa, no mesmo tempo, apontando para a Transnistria, para a Moldova, com a indicação de que a Ucrânia tentaria invadir a Transnistria, ou a OTAN tentaria invadir a Transnistria e coisa e tal. E repara, quando é um monte de mensagem igualzinha em vários canais de Telegram russos, isso é claramente uma ação de informação do governo russo, né? Então, tá mais do que claro que tem alguma coisa sendo planejada. E, bom, estão planejando o que, afinal, né? O Igor Shushko traz aqui a informação de que provavelmente o objetivo deles seria, de fato, tomar a Moldova, tá? Os russos poderiam mandar aviões aqui direto para Chisinau, né, que é a capital da Moldova, com grandes tropas e tentar tomar o poder imediatamente lá. Isso foi basicamente o que eles tentaram na Ucrânia, tá? Se você lembra como é que foi o início da guerra aqui na Ucrânia, o grande objetivo, os russos achavam que tomariam a Ucrânia em 3 dias, por quê? Porque eles pousaram aviões com marines aqui em Hostomel, então o aeroporto de Hostomel é um grande aeroporto próximo aqui à capital de Kiev, e a ideia deles era que o VDV, né, que é a tropa de elite dos paraquedistas russos, tomaria Hostomel, e daí os russos começariam a levar grandes comboios de aviões com muitos soldados ali para a região, e em paralelo um grande comboio veio aqui de Belarus trazendo suprimentos para esse pessoal aqui em Hostomel, e daqui eles atacariam diretamente a cidade de Kiev. O objetivo era decapitar o governo, ou seja, chegar no prédio do governo, tirar o governo ucraniano do poder. Isso que eles queriam fazer era o plano original de 3 dias do Putin, né? Qual que foi o problema? O problema é que os ucranianos brigaram em Hostomel. Então o VDV chegou a tomar Hostomel, mas os ucranianos depois fizeram um contra-ataque, conseguiram limpar Hostomel novamente, aí os russos tiveram que fazer outro ataque de novo para tentar tomar novamente, e nessa confusão toda isso levou vários dias, e aí o comboio também ficou encrencado aqui também no norte, para chegar aqui, acabou sendo dizimado aquele comboio de não sei quantos quilômetros que estava vindo aqui para Hostomel,
e aí falhou o plano russo, os russos tiveram que sair dessa região norte toda aqui. Enfim, isso é história, né? Mas eles estariam pensando em alguma coisa similar aqui na Moldova. Repara que para esse tipo de ataque, eles podem fazer tudo por avião, né? Lembra, o exército lá da Moldávia é muito menos capacitado, muito mais atrasado que o exército ucraniano. Pode ser que eles façam alguma coisa desse tipo? Pode ser. Eu acho pouco provável ainda, tá? É mais provocação do Putin. Ele ontem cancelou um decreto que reconhece a soberania da Moldova, que também é besteira. Ninguém precisa cancelar decreto de reconhecimento de soberania se vai invadir um país, pô. Não tem lógica, né? Mas aí você já sabe qual vai ser a coisa, né? Vão dizer que a gente invadiu porque os ucranianos estavam ameaçando invadir a Transnistria. Repara, os ucranianos falaram depois da guerra. O Arestovich de fato falou esse negócio sobre se a Moldova pedir, a Ucrânia pode invadir a Transnistria em 3 dias e coisa e tal, mas ele falou isso depois da guerra, não agora, né? Enfim, realmente uma situação que é preocupante, temos que ver aí se vai acontecer alguma coisa ou não, né? Tem uma mensagem aqui do Sladkov, né, também falando sobre essa questão da Transnistria aqui. Sladkov é um blogger militar russo, tá? Transnistria esperando por uma operação punitiva da Ucrânia e da Moldova. O que é possível? Ataque pela Ucrânia e Moldova da região da Transnistria. Ele chama aqui de Transnistrian Moldavian Republic, PMR. É a mesma coisa que eles fizeram, a mesma estratégia russa. Iminência da entrada da România, ou seja, da OTAN nesse conflito. Isso é um outro ponto importante. Repara como é que a România é logo aqui do lado e eles têm muitas ligações, tal tipo de povo e coisa e tal. A região é muito parecida entre Moldova e România. Então, uma ação russa aqui certamente levaria a Romênia a intervir. É possível que a Romênia intervenha nesse caso. Iniciação de movimento pela Rússia para Odessa, fazendo algum movimento em direção à Transnistria. Então, ou seja, o que eles estão dizendo? Os russos isolaram essa parte aqui justamente porque eles pretendem fazer um assalto anfíbio nessa região aqui da Odessa, não na cidade de Odessa em si, que seria muito difícil eles tomarem, mas eles podem fazer nessa região aqui, que é uma região menos defendida, e tentar a partir daqui chegar também na Moldova e na Transnistria, né? É claro que os militares, número 4, né? É claro que os militares russos e o exército da PMR não vai se render e seria uma operação muito sangrenta e coisa e tal. Eu não sei não, hein? E número 5, nós definitivamente um dia vamos chegar a atingir a Transnistria, né? Estão dizendo que os planos russos são justamente de tomar tudo isso daqui, tomar Odessa e chegar até a Transnistria para poder unir tudo isso com a Rússia. Essa é a ideia do Putin desde o início, né? Mas nós temos que chegar nisso de acordo com os nossos planos, não de acordo com os planos de Washington. Repara como é que o pessoal começa a zunir na cabeça desse povo essas ideias, já vão lá para frente, né? Por quê? Qual a lógica que teria a Ucrânia iniciar uma nova frente de batalha ali na Moldávia? Não tem lógica nenhuma isso, né? Enfim, não é a única provocação que os russos estão fazendo essa questão da Moldávia, não. Tá? Também aqui a inteligência ucraniana gravou um comboio de equipamentos militares russos próximos da borda com o Oblast de Chernihiv, ou seja, a gente está falando, Chernihiv é aqui, né, essa cidade aqui na Ucrânia, próximo a Kiev. O Oblast de Chernihiv vai até aqui, ó, toda essa fronteira aqui com a Rússia é do Oblast de Chernihiv. Então o que ele está dizendo é que em algum ponto aqui dessa fronteira aqui foi visto um comboio de equipamentos russos, porém o equipamento não tem marcas de identificação e está vestido com uma pixelação similar com o uniforme das Forças Armadas da Ucrânia. Ou seja, os russos estão preparando um comboio de forças russas que parecem com forças ucranianas. E provavelmente estão preparando alguma provocação ali na fronteira, ou seja, alguma false flag. Esse equipamento russo parecido com o ucraniano vai fazer algum ataque a alguma cidade da região, alguma coisa ali, e vai dizer que são os ucranianos tentando invadir a Rússia, para justificar talvez algum tipo de escalada nisso daí, né?
Mais uma provocação russa nesse ponto. E outra coisa importante de lembrar é que isso daqui é muito próximo de Belarus, né? Belarus está logo aqui. Repara que Chernihiv, que é a maior parte da fronteira do Oblast de Chernihiv, na verdade, é com Belarus, não é com a Rússia. Pode ser que a Rússia esteja preparando isso aqui para ele entrar aqui no território de Belarus, atingir alguma coisa e poderem culpar os ucranianos por esse ataque, essa false flag, e com isso talvez forçar Belarus a entrar nessa guerra contra a Ucrânia. A gente sabe que os russos querem fazer isso, querem abrir esse novo fronte nessa batalha. Eu acho pouco provável que isso acabe dando certo de alguma forma, mas parece que esse é o propósito dessa provocação aqui, né? Vamos dar uma olhada na linha de frente, o que está acontecendo aqui na Ucrânia, e os russos alegaram que agora começou para valer, hein? Agora começou o avanço, a ofensiva russa na região de Kupiansk. A gente já está acompanhando há vários dias isso, de fato, os russos têm tentado tomar várias cidades aqui em Kupiansk. Kupiansk é essa região aqui no norte, né? E a cidade de Kupiansk, na verdade, é essa daqui, e a briga está aqui em torno de Vorishne, Grianikivka e outras cidades aqui. Algumas dessas cidades já foram tomadas pelos russos, na verdade, outras os ucranianos ainda estão mantendo, mas por hora eles estão dizendo que começaram o avanço, mas não falaram nada não, parece que não tem nenhuma mudança efetiva, né? Outra informação, as forças russas estão preparando uma nova ofensiva próxima a Vuhledar, né? Vuhledar, vocês sabem, essa cidade aqui, né, aqui no sul, uma cidade muito estratégica, como a gente já falou, justamente porque ela permite o controle de fogo sobre Volnovakha e também permite com HIMARS chegar até Mariupol. Então é uma cidade muito estratégica e os russos querem muito tomar essa cidade, falharam miseravelmente, perderam muita gente ali, estão preparando uma nova ofensiva neste sentido, é o que eles estão dizendo aqui. Devem se preparar para mais uma tentativa de tomar Vuhledar, né? E aqui eles falam também alguma coisa sobre Bakhmut, né? Que os ucranianos mantêm as rotas de suprimento de Bakhmut, mesmo com toda a tentativa russa, particularmente forte nas últimas 48 horas, né? E aqui a gente tem uma entrevista com Magyar, que é o comandante ucraniano ali em Bakhmut, que entre outras coisas fica controlando os drones ali na região, né? Ele que faz todo o monitoramento ali da região. Bem interessante ele mostrando aqui os vários drones. Dá para ver que o pessoal está bem equipado ali na região, né? E aqui também tem uma imagem interessante de uma tentativa russa, né? Dá para ver aqui os soldados russos tentando avançar sobre a cidade de Zalizniansk, né, ali próximo a Bakhmut, né? E aí os russos tentaram avançar, mas a artilharia ucraniana impediu o avanço deles, eles acabaram recuando. Dá para ver eles tentando avançar nesse corredor de mata aqui da região, e eu não posso mostrar esse vídeo todo porque tem um monte de corpos e coisa e tal que aparecem aqui. O YouTube não gosta disso, mas o ponto é, Zalizniansk é essa cidade aqui no norte. Os russos estavam tentando chegar até lá, não conseguiram, então continuam nessa batalha que não houve mudança significativa aqui em Bakhmut de ontem para hoje, né? Bom, vamos dar uma revisada na linha de frente, mas de novo eu adianto para vocês que não teve nada. Aparentemente a gente está vendo essa preparação para essa ofensiva lá em Vuhledar e só isso, né? O DefMon traz aqui inicialmente a questão do clima, mostrando que já nesse sábado, dia 25, já deve começar a aquecer a região ali, ou seja, a gente já deve começar a entrar na temporada da lama, né, no final de fevereiro. Isso aqui em Melitopol, ou seja, mais ao sul da Ucrânia. E também incriminar um pouco mais adiante, no domingo, dia 26, mas já deve começar a ter um aquecimento aqui, né? É lógico, isso ainda não é a temporada da lama entrando, isso é o começo, quando começa a coisa a ficar mais aquecida, início de março, meados de março, é onde deve ser a pior fase da temporada da lama na região, mas isso aqui mostra como seria difícil fazer qualquer avanço maior neste momento, né? O DefMon coloca aqui que os russos têm avançado próximo a Kriminá. Eu não sei, para mim isso parece informação contrastante, porque a gente tem informação também que os ucranianos fizeram alguns contra-ataques aqui
e conseguiram retomar uma parte significativa dessa mata aqui ao sul de Kreminá. Inclusive é o que mostra esse mapa aqui, né? Mas enfim, a gente não tem ainda informações muito precisas de como está a coisa aqui. O fato é que os russos têm tentado avançar e não têm conseguido e têm perdido muitos tanques nessa proposta. A gente vai ver aqui que teve vários T-90, outro T-90 já tinha sido... Um T-90 já tinha sido capturado alguns dias atrás, agora capturaram um outro T-90 nessa mesma região aqui da mata ao sul de Kreminá, né? No norte de Bakhmut, novamente, os russos tentando avançar aqui, nenhuma mudança significativa. Ao sul de Bakhmut, da mesma forma, os russos tentando avançar aqui, mas é aquele negócio, de novo, eu tenho uma certa discordância com relação ao DFMON aqui. Ainda tem tropas ucranianas mais ao sul aqui de Ivanivsk, próximo a Klishivka. Então essa área toda aqui que ele diz está em poder dos russos, eu não tenho certeza não. Apesar de que o que ele marca aqui como domínio russo é essa linha vermelha cheia aqui, né? Aqui ele já coloca como área no man's land, né? Área de ninguém, terra de ninguém. E de fato tem tropas ucranianas por aqui. Um ponto curioso é que os ucranianos falaram que eles defenderam um ataque em Kurdyumivka. Kurdyumivka é essa cidade aqui ao sul, que na verdade foi por onde os russos começaram toda essa campanha ofensiva aqui no sul de Bakhmut, foi tomando Kurdyumivka, mas a gente fala desde o início, os ucranianos ainda estão ali em Kurdyumivka, então de fato eles defenderam essa contra-avanço russo nessa região aqui, né? Parece que a divisa entre as tropas russas e ucranianas é o canal. Tá vendo? O canal que vem aqui, ó, é um canal artificial de irrigação. Aparentemente esse canal é o que faz a divisa entre as tropas ucranianas e russas aqui na região, né? E ele mostrando aqui justamente a geolocalização da batalha, né, a partir de vídeo, justamente aqui no canal, dá pra gente ver o canal aqui fazendo uma curva ali perto de Kurdyumivka, que é justamente onde está a batalha ali, né? Fora isso, não teve nenhuma outra mudança, ele menciona mais algumas coisas aqui, mas a gente já viu tudo isso no vídeo de ontem, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o discurso do Putin, que não teve nada demais no final das contas, e ele fala sobre a revogação de da reconhecimento da soberania da Moldova pelo Putin, né? E ele fala aqui que pode ser que os russos tentem alguma coisa lá, mas ele acha pouco provável, né? Ele diz aqui que os oficiais de inteligência ucranianos dizem que a Rússia não tem capacidade para sustentar essa nova ofensiva na Ucrânia. Ou seja, eles podem tentar, mas o máximo que a gente vai ver é mais do que a gente já tem visto esses últimos dias, né? E ele fala aqui sobre a entrevista do Budanov com a Forbes. A gente vai falar sobre essa entrevista em seguida, aqui tem ela traduzida no Art Translated, e é bem interessante, de fato, essa entrevista dele falando sobre essa ofensiva russa, né? E fala aqui também sobre a briga do Grupo Wagner com o Ministério da Defesa russo e a reclamação desse Grupo Wagner justamente de falta de munição, de não estar recebendo munição. E a gente vai ver daqui a pouquinho que o Prigozhin disse que agora que o trem com a munição saiu da Rússia em direção ao Grupo Wagner. Resolvemos os problemas, a munição está vindo e coisa e tal. Vamos aguardar para entender isso daí. A gente vai falar daqui a pouquinho disso. Bom, então o Budanov, vocês sabem, é um dos chefes da inteligência ucraniana, né, Kirilo Budanov. Ele é um cara que foi cotado até para substituir o Reznikov, que é o ministro da defesa ucraniano, mas acabou que eles abortaram essa ideia de substituir ele. E o Budanov deu uma entrevista para a revista Forbes lá na Ucrânia, e falou justamente sobre a mobilização russa, a capacidade de produção de armas, enfim, falou sobre várias coisas, muito interessante a entrevista dele aqui. Isso aqui já é, evidentemente, a tradução, o original saiu em ucraniano lá na Ucrânia, e ele fala aqui, basicamente, quais são os grandes pontos aqui. O entrevistador fala, quando é que você acha que vai ser a grande ofensiva russa? E ele fala, não, a ofensiva russa já está acontecendo, já é o que a gente está vendo ali na linha de frente, já é a ofensiva russa, eles não conseguem nada além disso, né? E sobre a mobilização, ele fala também que a mobilização já está acontecendo na Rússia, só que está sendo escondida. E aí o repórter pergunta, mas espera, eles conseguem mobilizar muita gente com uma mobilização escondida? E ele fala, olha só, quando você quer recrutar 500 mil pessoas num país com população acima de 100 milhões, é relativamente fácil você fazer esse recrutamento, né?
Enfim, falam sobre essas coisas aqui dos mobilizados e coisa e tal, mas segundo ele nada disso oferece de fato risco. E outra coisa que eles terminam aqui é com o Medvedev, que falou recentemente que a Rússia consegue produzir 800 tanques por ano. E ele fala que não, eles não são capazes de produzir 800 tanques por ano, não apenas nesse tempo de guerra, mas nem nos melhores anos da Rússia eles seriam capazes de construir 800 tanques por ano. 800 tanques por ano é muita coisa mesmo, né? Enfim, uma entrevista bem interessante aqui do Budanov à Forbes. Aqui o Prigozhin fez hoje cedo um comunicado lá nas redes do Grupo Wagner, dizendo que hoje às 6 da manhã me reportaram que o envio da munição começou. Muito provavelmente o trem já começou a se mover. Por enquanto a gente só tem papel, mas a gente acredita que os principais papéis já foram assinados. Eu gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram a fazer isso acontecer. Vocês salvaram milhares, centenas, talvez milhares de vidas do Grupo Wagner, né, e coisa e tal. Enfim, estão dizendo que está vindo a munição, né? Vamos ver. Agora, o fato é, lembra que a gente falou da falta de munição que também aflige o exército russo como um todo. E algumas pessoas têm mostrado aqui alguns batches de munição que estão chegando para o exército russo que são completamente inutilizáveis, né? Então, dá para ver algumas coisas aqui que realmente virou uma... Você não tem como colocar isso aqui num rifle e atirar. Isso aqui não atira mais, né? Tudo enferrujado, vai estragar o seu rifle, vai estragar a sua metralhadora. E é lógico, tenham em mente que esse tipo de coisa aqui é um caso particular, tá? Não é que toda a munição que está chegando para o exército russo está nesse formato. Tem munição boa chegando também. Mas se tem algumas chegando nesse estado aqui, o resto não está muito melhor também, né? Então realmente o problema de munição lá no exército russo é um problema significativo neste momento. A Rússia, de novo, com aquela ideia de que temos artilharia para 5 anos de guerra. Tem guardada num lugar que ninguém cuida, ninguém dá manutenção, ou seja, no final das contas, não serve para nada quando você precisa, né? Esse aqui foi mais um tanque T-90 que foi capturado pelos ucranianos lá na região de Kreminá, está sendo enviado para a OTAN para ser analisado. É lógico, uma troca de favores entre a Ucrânia e a OTAN, né? Aqui uma fábrica de equipamentos ferroviários na Pensilvânia que está sendo alterada para fabricar munição para a Ucrânia. E aqui sim dá para ver fabricação de munição de forma automatizada, com um monte de robôs, linha de produção. Aqui sim eles conseguem produzir uma quantidade significativa de munição, né? Realmente a gente sabe que há um problema também. A Ucrânia também está com falta de munição, não é só a Rússia que está com falta de munição, não. Mas a Ucrânia tem essa grande vantagem, ela tem um Ocidente que pode ajudar ela a produzir essa munição com muita facilidade, muito mais facilidade do que a Rússia tem de produzir isso lá, né? Tudo automatizado, com robôs, olha só. Bom, as empresas tchecas estão mostrando aqui os HIMARS infláveis que eles estão construindo para os ucranianos. Olha só que bacana esses HIMARS infláveis, parecem mesmo com o original. Não é à toa que os russos dizem que destruíram 260 HIMARS, sendo que a Ucrânia só tem 20, né? Está explicado por quê, de onde é que vem essa diferença. Eles estão gastando um monte de míssil em uma boia. E é realmente curioso isso daqui. O G1 trouxe uma reportagem da BBC muito interessante sobre aquele grande comboio logo no início da guerra e coisa e tal. Você lembra? A gente falou, né? A gente explicou aqui agora há pouco essa abordagem no início da guerra. A ideia é que chegariam o grosso das tropas em Hostomel para fazer o ataque a Kiev, mas daí elas precisavam de suprimentos, né? Os suprimentos vinham aqui do norte e o que a gente viu acontecer, a gente falou sobre isso na época, lá no início da guerra, né? Que os ucranianos prepararam diversas emboscadas aqui e justamente eles ficavam destruindo o comboio aos poucos para não dar impressão para os russos de que era inútil esperar o comboio e assim aumentar as perdas dos russos aqui em Hostomel também, né? Então, no final das contas, esse comboio se perdeu por aqui. Agora a gente já tem mais a informação, já tem um monte de informação de pessoas que viram o comboio e coisa e tal, contando a história de como foi mal planejado esse avanço russo no final das contas. Mas, na verdade, é aquele negócio, não é que tenha sido tão mal planejado assim, é que eles não contavam com a resistência ucraniana. A Rússia achava que o exército ucraniano iria se desmanchar quando eles entrarem. E não foi isso que aconteceu. O VDV caiu ali em Hostomel, tomou Hostomel, e ainda assim as tropas ucranianas retomaram Hostomel.
Ou seja, isso é que os russos não esperavam, né? O fato de que, uma das coisas que eles falam aqui é que era na época da lama, né, no ano passado, então o comboio teve que seguir por estradas, e com isso acabou fazendo um grande engarrafamento nas estradas indo para lá, o que é um absurdo isso daqui, né? Realmente não pode fazer um engarrafamento desse, fica fácil para o inimigo destruir os seus tanques. Mas repara, a Ucrânia não destruiu o comboio diretamente, ela foi destruindo aos poucos, exatamente para maximizar as perdas russas aqui, né? Então, mas o erro não foi esse, isso aqui era esperado, mas era esperado que eles chegariam rápido em Hostomel. E a questão toda é que Hostomel não foi tomada, os ucranianos defenderam Hostomel e eles não esperavam isso, era isso que os russos não esperavam no final das contas, foi talvez o grande fator que fez falhar o plano russo inteiro, foi a resistência ucraniana em Hostomel. Porque se os russos tivessem conseguido tomar Hostomel e feito o ataque deles de 3 dias em Kiev, talvez tivessem conseguido matar o Zelensky, derrubar o governo dele, e daí o resto todo não teria nenhuma lógica, acabaria sendo desacreditado. Ou seja, teriam ganho essa guerra os russos se não fosse a resistência ucraniana em Hostomel. Bom, saiu uma informação muito interessante aqui do Zelev.es dizendo que o serviço secreto ucraniano tem espiões muito próximos a Putin. Ou seja, naturalmente ele está falando de pessoas do círculo do Putin que já perceberam que essa guerra não vai dar em nada e já estão tentando se safar trabalhando para o Ocidente, inclusive para a Ucrânia. Ou seja, eles não falam quem é as pessoas, evidentemente, não vão dizer quem é a pessoa que é o espião, mas que eles têm espiões ali no círculo íntimo do Putin, né? E, finalmente, um estudo mostrado pela CNN aqui mostra a discrepância das visões entre o Ocidente e países emergentes sobre a guerra na Ucrânia. E, basicamente, o que eles dizem aqui é que, enquanto o primeiro mundo, enquanto o Ocidente, né, a União Europeia, os Estados Unidos e também a Austrália, outros países aí de primeiro mundo, encaram essa invasão russa da Ucrânia como um absurdo, isso todo mundo encara como um absurdo, mas o Ocidente, né, os Estados Unidos e a Europa, eles entendem que essa guerra só acaba quando a Rússia for totalmente expulsa do território ucraniano. Tem que ser totalmente expulsa do território ucraniano, pelo motivo simples de que, se você permitir que um país grande invada um outro país e fique lá e anexe aquele território, nunca mais você vai ter paz no mundo. Evidentemente, está cheio de país mais forte que outro país do lado, a China é um exemplo, a Rússia é outro exemplo, e tem vários outros exemplos por aí, e se esses países começarem a resolver invadir o país do lado para anexar território, pronto, nunca mais você vai ter paz no mundo. Então, a única saída, o único fim satisfatório dessa guerra é tirando a Rússia inteira de todo o território da Ucrânia e, lógico, aplicando as demais sanções e coisa e tal. Nos países emergentes, o sentimento é outro. A maior parte do pessoal, entre Índia, Turquia e China, prefere que a guerra acabe o mais rapidamente possível, ainda que a Ucrânia cedendo territórios para a Rússia, né? Ou seja, eles entendem que guerra é ruim, temos que parar do jeito que está. Só que eles não percebem que parar do jeito que está não é acabar a guerra não acabou aí. Porque se a Rússia for permitindo que ela mantenha esse território, é natural que ela vai fazer de novo o que ela já fez de 2014 para cá. Ela invadiu a Crimeia em 2014, invadiu o Donbás em 2014, e aí congelou tudo. Vamos parar a guerra, vamos negociar, diplomacia, coisa e tal. Diplomacia não resolveu nada. Então, o que a Rússia fez? Se fortaleceu para fazer um ataque maior, que foi o que ela fez dessa vez. Se agora fizer de novo esse congelamento de bordas, essa paz temporária com a Ucrânia cedendo territórios, o que vai acontecer? A Rússia vai se fortalecer mais e daqui a, sei lá, 5, 10 anos vai fazer um novo ataque na Ucrânia. Então não pode, isso não é um resultado, né? Mas aparentemente o pessoal dos países de terceiro mundo acham que isso é uma saída razoável. A Ucrânia ceder territórios e para acabar a guerra e coisa e tal. Isso mostra apenas que a propaganda russa foi mais efetiva nesses países do que na Europa e nos Estados Unidos. E eles não falam isso aqui, tá? Eles não dizem exatamente, falam que o Brasil também tá desse lado, e eu concordo, o Brasil está com essa mesma visão. Ah, não, tem que parar a guerra de qualquer custo, não importa que a Ucrânia perca territórios, uma coisa idiota, só de quem não sabe o que está acontecendo para imaginar esse tipo de coisa. Mas enfim,
Por que isso? Por que o russo consegue funcionar, consegue convencer brasileiros e aparentemente também indianos, turcos e chineses? E eu acredito isso é uma conclusão minha, tá? Não está nesse estudo aqui. Eu acredito isso ao sentimento anti-americano que é muito comum aqui no Brasil. O pessoal aqui no Brasil, talvez por inveja, talvez por ressentimento, muita gente é contra os Estados Unidos, pinta os Estados Unidos de todas as mazelas mais terríveis do mundo e coisa e tal. E é lógico, os Estados Unidos têm milhões de defeitos. Eu sou um que critico muito os americanos também. Mas essa ideia de que, não, se é os Estados Unidos, tem que ser contra os Estados Unidos, tem que ficar contra os Estados Unidos são um mal. Isso não é verdade, isso é o contrário. Ainda mais quando você compara Estados Unidos e Rússia, não tenha dúvida. É só você ver o quanto de imigrante vai para os Estados Unidos e o quanto de imigrante vai para a Rússia. Nenhum vai para a Rússia. Os imigrantes querem ir para os Estados Unidos. Isso mostra que, entre os vários erros e acertos dos Estados Unidos, o saldo é positivo, claramente positivo. As pessoas querem ir para lá. Muitos brasileiros querem ir para os Estados Unidos. Então, claramente, alguma coisa certa eles estão fazendo. Essa ideia de comparar, de dizer que é a mesma coisa Rússia e Estados Unidos, não é. Claramente você tem mais liberdade nos Estados Unidos. Não é perfeita? Não, é lógico que não é perfeita. Mas está muito longe de ser uma ditadura como na Rússia ou como na China, né? Mas aqui no Brasil o pessoal tem esse sentimento anti-americano que eu acho assim, uma coisa totalmente sem lógica. Até a direita aqui no Brasil tem esse tipo de sentimento, que acha que os Estados Unidos vai invadir a Amazônia e não sei o que lá. Lorota, vai invadir nada. Não tem lógica nenhuma isso. Mas esse pessoal cultiva essa coisa, né? A ponto de que justamente o golpe de 64 aqui no Brasil, antes dos militares, né, abortarem o golpe comunista aqui em 64, havia de fato um serviço secreto tcheco, o STB, aqui no Brasil, atuando por aqui e, de fato, preparando para uma revolução comunista, não imediata, tá? A revolução seria mais adiante, eles não planejavam fazer nada naquele período. Na verdade, ainda tem esse questionamento até hoje, se o golpe militar brasileiro realmente impediu um golpe comunista ou não em 64, mas uma coisa é inevitável dessa história. O que fica claro nas cartas do STB é que os caras falam, olha só, o segredo para convencer pessoas no Brasil a unir-se à Rússia, à União Soviética, aos comunistas, é falar contra os Estados Unidos. É o anti-americanismo. O anti-americanismo já existe no povo brasileiro. É só explorar isso que você transforma todo mundo em comunista, né? E, curiosamente, até a direita no Brasil está caindo nesse mesmo papo de que não, mas a Rússia invadiu, mas os Estados Unidos também invadiu o Iraque, coisa e tal. E sim, os Estados Unidos invadiu o Iraque. Eu achei um absurdo isso, eu critiquei isso na época, critico até hoje, acho que não deveria ter invadido. Mas os Estados Unidos nunca pretenderam anexar o Iraque ao território americano. Os russos querem anexar a Ucrânia ao território russo. Então são coisas totalmente diferentes nesse contexto aí. O Afeganistão, a mesma coisa. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão? Invadiram. Foi justo no Afeganistão? Há controvérsias, né? Porque teve o ataque às Torres Gêmeas lá em Nova York. Então pode ter sido justo, pode não ter sido justo. Mas no Iraque não foi justo de forma nenhuma. De qualquer forma, em momento algum quiseram anexar território aos Estados Unidos. Então é diferente esse tipo de coisa. Tomem cuidado com seu anti-americanismo. Sim, os americanos fazem um monte de merda, eu tenho um monte de crítica aos americanos, mas toma cuidado para não tomar posição de gente muito pior, que são os russos e chineses e coisa e tal, só porque você acha que Estados Unidos é mal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.